Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estruturas de Dados. Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Estruturas de Dados. Na aula de hoje, esta que é a última aula, nós vamos falar sobre a implementação em C++ do PageRank. O professor Ulisses Martins Dias é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela está dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. O primeiro slide contém o nome da disciplina e o tema da aula, PageRank, implementação. Na aula de hoje, nós vamos falar primeiramente sobre algumas noções preliminares, mudanças que a gente terá que fazer nos códigos das aulas anteriores, e depois eu vou falar sobre alguns detalhes de implementação. Na verdade, eu vou mostrar a implementação do PageRank em C++. Começando com noções preliminares. Nós vamos utilizar o nosso código implementado com a representação por matriz de adjacências. O código foi feito para ser usado com grafos não direcionados. Entretanto, a mudança para grafos direcionados é bastante simples. Eu até já mencionei sobre essa mudança em aulas anteriores, sobre o que você precisa fazer para transformar aquela implementação de grafo não direcionado para grafo direcionado. As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. Novo slide com um código. Void graph, edge, abre parêntese, vertex from vertex, vírgula. Vertex to vertex, vírgula. Int weight, fecha parêntese, abre chave. Int row igual get index, abre parêntese, from vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int call igual get index, abre parêntese, to vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Edges, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, call, fecha colchete, igual weight, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, remover-se grafo direcionado, ponto. Em vermelho, barra, edges, abre colchete, call, fecha colchete, abre colchete, row, fecha colchete, igual weight, ponto e vírgula. Fecha chave. Uma seta sai da penúltima linha barra, edges, call, entre colchetes, row, entre colchetes, igual weight, e aponta para a informação, linha comentada. Na sequência, o docente circula o trecho edge, na linha void. Basicamente, a gente tem que mudar o algoritmo add, que é o método add, que é este método que eu já estou colocando aqui. Esse método recebia por parâmetro o vértice de origem e o vértice de destino e um peso para ser colocado naquela aresta. O professor destaca os trechos. Vertex, from vertex, para o vértice de origem. Vertex to vertex, para vértice de destino. E int weight, para um peso para ser colocado naquela aresta. Daí o que eu fazia? Era pegar o índice do vértice de origem e o índice do vértice de destino, colocando nas variáveis row e call, porque eu preciso desse row e call para acessar a matriz de adjacência. Ele circula os trechos. From vertex, na linha int row, quando diz os índices do vértice de origem. E to vertex, na linha in call, em referência a os índices do vértice de destino. Depois destaca os termos row e call nas duas linhas int, quando fala sobre as variáveis, e desenha uma chave que engloba da linha edges, row entre colchetes, call entre colchetes, até barra, edges, call entre colchetes, row entre colchetes, em referência à matriz da adjacência. O docente ainda desenha setas voltadas para as linhas edges, row entre colchetes, call entre colchetes e barra, edges, call entre colchetes, row entre colchetes.
Anteriormente, essas duas linhas de código aqui, elas estavam descomentadas, significando que eu adicionava esse peso aqui que veio por parâmetro tanto na célula row call, ou seja, dizendo que havia uma aresta indo de from vertex para to vertex, assim como eu colocava esse mesmo peso na matriz de adjacência na posição call row, dizendo que havia uma aresta indo de to vertex para from vertex. Isso porque era um grafo não direcionado. O professor circula o termo weight na linha edges, row entre colchetes, col entre colchetes, quando diz que adicionava o peso que veio por parâmetro e indica com o mouse os trechos from vertex e to vertex, respectivamente. Ele destaca a linha edges, col entre colchetes, row entre colchetes, em referência a colocava esse mesmo peso na matriz de adjacência na posição call row e desenha uma seta que sai do trecho to vertex e aponta para from vertex. Na sequência, risca a linha / edges. Agora que nós temos um grafo direcionado, eu não preciso mais dessa linha aqui. E é por isso que ela deve ser comentada. Novo slide com um código. Public : graph, abre parêntese, int max igual 50, vírgula, int null igual 0, ponto e vírgula. Em vermelho, / construtor. Till graph, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, / destrutor. Void add vertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void add edge, abre parêntese, vertex, vírgula, vertex, vírgula, int, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get weight, abre parêntese, vertex, vírgula, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void get adjacent, abre parêntese, vertex, vírgula, kiwi e commercial, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void clear marks, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Void mark vertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Bool is marked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void print matrix, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Void get page ranks, abre parêntese, float asterisco, fecha parêntese, ponto e vírgula. Uma seta sai da última linha em direção à informação novo método. Vamos olhar agora o tipo abstrato de dados. A única mudança que a gente fez nesse tipo abstrato de dados foi incluir o método getPageRanks. Então, aqui embaixo temos esse void getPageRanks float asterisco. O docente circula a linha citada. A seguir, indica com o mouse o termo void e circula float asterisco. O void indica que nós não vamos retornar nada dessa função, pelo menos não no retorno da função. E daqui, o float asterisco indica que nós estamos recebendo um parâmetro que é ponteiro para float. O que é esse parâmetro? Na verdade, é um vetor de números em ponto flutuante. O professor desenha um ponteiro para a direita, seguido de um vetor com 7 divisões. O que esse método vai fazer? Ele vai computar o PageRank de todos os vértices dentro do grafo e vai adicionar o PageRank nesse vetor que veio por parâmetro. Então, a ideia é essa. Abaixo do vetor, o docente desenha 7 setas para cima, direcionadas a cada uma das divisões. Quem aloca, então, o vetor é quem invoca o método getPageRanks. O método getPageRanks, a única função dele é atualizar os números no vetor. Novo slide com um código. Int main, abre e fecha parênteses, abre chave. Graph, ponto e vírgula. Vertex, A, igual vertex, abre parêntese, abre aspas, A, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex, B, igual vertex, abre parêntese, abre aspas, B, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex C igual vertex, abre parêntese, abre aspas, C, fecha parêntese, ponto e vírgula,
vertex D igual vertex, abre parêntese, abre aspas, D, fecha aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addVertex, abre parêntese, A, fecha parêntese, ponto e vírgula, Graph.addVertex, abre parêntese, B, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addVertex, abre parêntese, C, fecha parêntese, ponto e vírgula, Graph.addVertex, abre parêntese, D, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addEdge, abre parêntese, A, vírgula, C, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula, Graph.addEdge, abre parêntese, A, vírgula, B, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addEdge, abre parêntese, B, vírgula, D, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula, Graph.addEdge, abre parêntese, C, vírgula, A, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addEdge, abre parêntese, C, vírgula, B, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula, Graph.addEdge, abre parêntese, C, vírgula, D, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addEdge, abre parêntese, D, vírgula, C, vírgula, 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Float asterisco PageRanks igual new float, abre colchete, 4, fecha colchete, ponto e vírgula. Graph.getPageRanks, abre parêntese, PageRanks, fecha parêntese, ponto e vírgula. Então, quem invoca o método getPageRanks é responsável por saber o tamanho do vetor. Esse tamanho do vetor ele tem que ser igual ao número de vértices que tem no meu grafo. Tem que se tomar um cuidado com isso. Então, eu vou ensinar como a gente utiliza esse grafo. À direita do código, um grafo semelhante a um arco e flecha posicionado na diagonal. De um vértice A, partem duas setas, uma para baixo em direção a um vértice B e outra curva para cima, que aponta para um vértice C. Do vértice B sai uma seta para a direita em direção a um vértice D. Do vértice D parte uma seta curva para cima que aponta para o vértice C. Do vértice C saem três setas, uma curva para a esquerda voltada para A, outra diagonal para baixo direcionada a B e a terceira curva para baixo que aponta para D. Na sequência, o professor circula o grafo. Esse grafo aqui é o grafo da aula passada. Nós utilizamos ele para usar os nossos exemplos. Como eu implemento esse grafo usando a nossa classe? Primeiramente, eu crio um objeto da classe. Feito isso, eu faço o que mais? Eu crio os vértices, por exemplo, os vértices A, B, C e D. Ele circula a linha graph quando diz que cria um objeto da classe. Depois, destaca com um colchete as linhas vertex A e vertex C. O docente marca com a caneta os trechos vertex B, vertex C, vertex D no código e os vértices A, B, C e D no grafo. Depois, contorna as linhas graph.addVertex A, entre parênteses, e graph.addVertex C, entre parênteses, em referência a esses vértices no grafo. Por fim, ele destaca as 4 linhas graph.addEdge para adicionar as arestas. São os vértices A, B, C e D desse meu grafo. Daí eu adiciono esses vértices no grafo, propriamente dito. Então, add vertex A, B, C e D. E dado que eu já tenho os vértices, o que eu preciso fazer agora? Adicionar as arestas. Então, por exemplo, tem uma aresta de A até C e uma aresta de A até B. Então, eu coloco aqui um código graph.addAdd AC e graph.addAdd AB. E assim sucessivamente para todas as arestas. No grafo, o professor contorna em vermelho as arestas que conectam a C e a B. Sublinha o trecho graph.addEdge, abre parêntese, A, C, 1, fecha parêntese. E circula os trechos A, C e A, B. A seguir, ele destaca os numerais 1,
em todos os trechos graph.edge. Notem que eu estou colocando 1 como peso de todo mundo. Tanto faz o peso que eu colocaria aqui para esse nosso exemplo. Por quê? Porque o algoritmo que vai computar o PageRanks, ele não vai utilizar esses pesos aqui. Nós só vamos utilizar o fato de existir uma aresta de um canto a outro. Então, para usar esse método getPageRanks, o que uma pessoa precisa fazer? Ela precisa primeiramente declarar o vetor onde os PageRanks serão alocados, serão colocados. O docente circula a linha float asterisco quando diz que precisa declarar o vetor onde os PageRanks serão alocados. Então é isso que eu faço nessa linha que eu acabei de colocar em evidência. Float asterisco PageRanks é igual a new float. Eu estou dizendo aqui que é um new float, é um vetor de tamanho 4. Por quê? Porque só tem 4 vértices. O docente faz as seguintes marcações. Circula o numeral 4 na linha float asterisco. Sublinha a linha graph.getPageRanks. Destaca o trecho PageRanks nas linhas float asterisco e graph.getPageRanks. E desenha uma seta voltada para a linha graph.getPageRanks. E daí eu invoco esse graph.getPageRanks passando esse vetor por parâmetro. Quando eu passo esse vetor por parâmetro, basta esperar esse método aqui acabar e os PageRanks de todos os vértices alocados no grafo, na ordem que eu aloquei aqui no Edge, então vai ser o A antes do B, antes do C e antes do D. O professor sublinha o trecho Add Vertex. Novo slide com um código. Void graph, getPageRanks, abre parêntese, float asterisco, PageRanks, fecha parêntese, abre chave. Em vermelho, // computando graus de saída. Int asterisco output degree igual new int, abre colchete, num vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que, num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. Output degree, abre colchete, i, fecha colchete, igual 0, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int j igual 0, ponto e vírgula, j menor que, num vértices, ponto e vírgula, j mais, fecha parêntese, abre chave. If, abre parêntese, edges, abre colchete, i, fecha colchete, abre colchete, j, fecha colchete, exclamação igual no underline edge, fecha parêntese, abre chave. Output degree, abre colchete, i, fecha colchete, mais igual 1, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave, fecha chave. Então vamos continuar aqui. Nós já sabemos como fazer para invocar o método getPageRanks. Agora o que nós precisamos fazer é implementar o método getPageRanks. Vamos ver a primeira ideia aqui nesse slide. Esse slide ele tem a seguinte ideia. Eu sei que em algum momento eu vou precisar redistribuir os PageRanks. Então, um vértice A ele vai dar PageRanks, por assim dizer, para todo mundo para quem ele linka, para quem ele tem aresta. Isso quer dizer o quê? Que se A tem, por exemplo, X de PageRank, ele vai dar X, nesse nosso caso, sobre 3 para o primeiro, X sobre 3 para o segundo e X sobre 3 para o terceiro. O docente desenha um vértice A seguido de 3 setas para a direita que se conectam a outros 3 vértices. Ele escreve X à esquerda de A e X/3 à direita dos outros 3 vértices. Na sequência, o docente indica com o cursor do mouse o numeral 3 no primeiro dos 3 vértices e indica o vértice A quando diz, essa minha figura. Por que 3 aqui? Porque por essa minha figura é o grau de saída de A. Então eu preciso do grau de saída de A em algum momento para colocar no PageRank. Lembrando que é o grau de saída, não é o grau. Tá? Então não vou usar no PageRank, a gente não usa na métrica o grau propriamente dito, é só o de saída. Ele desenha uma seta direcionada ao vértice A para colocar o PageRank.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é computar o grau de saída. Eu vou computar o grau de saída para todos os vértices e colocar os valores dentro desse vetor, chamado output degree, que é um vetor de inteiros com tamanho suficiente para todos os vértices. Na linha int asterisco, o docente circula o termo output degree quando diz colocar os valores dentro desse vetor e circula int num vértices entre colchetes em referência a é um vetor de inteiros com tamanho suficiente para todos os vértices. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um for para poder varrer todos os vértices. E daí, para cada um desses vértices, eu inicializo o output degree daquele vértice com 0. Tá? Primeiramente, eu vou inicializar com 0. O professor desenha uma seta voltada para a linha for, abre parêntese, int i igual 0, para criar um for. Depois, ele destaca a linha output degree e, entre colchetes, igual 0. E depois eu vou na matriz de adjacência. Então, um espaço aqui para eu desenhar uma matriz de adjacência, ótimo aqui. Vamos supor que aqui eu tenho a linha correspondente ao vértice A e na matriz de adjacência eu contabilizo todos os valores aqui, quantas vezes aparece um valor diferente de null edge. Por que diferente de null edge? Porque null edge significa que não há aresta. Então eu quero verificar quantas vezes existem arestas, e isso é a definição do grau de saída. O docente desenha a matriz de adjacência, um retângulo na horizontal dividido em 3 linhas. A linha do meio é nomeada como A e dividida em 4 vetores. Ele escreve um asterisco no primeiro, segundo e quarto vetores. Depois, circula o trecho no underline edge na linha if. Então, começo o output degree i com 0 e depois para todos os j's possíveis, j's serão índices de vértices, então eu vou varrer todos os elementos aqui nesse vetor, por exemplo, para o A, eu verifico se existe alguém com null edge diferente de 0. O professor sublinha a linha for, abre parêntese, int j igual 0 e indica os vetores com asterisco na linha A da matriz. Na sequência, ele desenha uma seta direcionada à linha output degree e, entre colchetes, mais igual 1. Se existe alguém com null edge diferente de 0, então eu somo em output degree. Ao final desse laço aqui, eu vou ter o output degree do iésimo vértice. E ao final desse outro laço aqui, eu vou ter na variável output degree o output degree de todos os vértices. O docente abre um sinal de chave que engloba da linha for, abre parêntese, int j igual 0, até a segunda linha, fecha chave, quando cita o primeiro laço. Para o segundo laço, ele abre outra chave que engloba da linha for, abre parêntese, int i igual 0, até a terceira linha, fecha chave. Depois ele desenha uma seta voltada para a linha int em referência à variável output degree. Novo slide com código. Em vermelho, // computando PageRanks. Float asterisco PR underline previous igual new float, abre colchete, num vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. Float asterisco PR igual new float, abre colchete, num vértices, fecha colchete. Em vermelho, // inicializando. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que, num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. PR underline previous, abre colchete, i, fecha colchete, igual 1.0 / num vértices, ponto e vírgula. Fecha chave. Então, dado que nós temos o output degree de todos os vértices, nós já temos informação suficiente para computar o PageRank de todos os vértices. Para computar o PageRank, como ele vai ser computado de forma iterativa, eu preciso saber o PageRank da iteração anterior para saber o PageRank, para poder computar o PageRank da iteração atual. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando duas variáveis.
uma chamada PR Previous, que seria o PageRank de todos os vértices na iteração anterior, por isso que eu coloquei Previous aqui, e esse PR vai ser o PageRank de todos os vértices na iteração atual, que eu vou computar utilizando o PR Previous. O professor sublinha o trecho PR_Previous na primeira linha float asterisco quando cita a primeira variável. Destaca o termo PR quando diz que seria o PageRank de todos os vértices, e o termo Previous em referência à interação anterior. Na segunda linha, float asterisco, ele circula o termo PR para o PageRank de todos os vértices na interação atual. Por fim, desenha uma seta que sai da linha float asterisco PR e aponta para a linha float asterisco PR Previous, em referência a computar utilizando PR Previous. Então, são dois vetores que eu vou utilizar, e esses dois vetores ele têm tamanho suficiente para computar o PageRank de todos os vértices. Então, como o PageRank é um número em ponto flutuante, então eu coloquei new float num vertices. Então, é um vetor de pontos flutuantes do tamanho do número de vértices. Na linha float asterisco PR Previous, o docente circula o termo num-vertices quando diz que os dois vetores têm tamanho suficiente para computar o PageRank de todos os vértices. Depois, ele circula o termo float em new float para o PageRank é um número em ponto flutuante. E agora, para inicializar o PageRank, muito bem, nós vimos na aula passada que a inicialização é feita da seguinte forma. Se nós temos N vértices, que seriam N páginas web, se nós temos N vértices, cada um deles vai ser inicializado com o valor 1 sobre N. Então, todo mundo vai receber 1 sobre N. O professor desenha 6 círculos espalhados que representam os vértices e ao lado de 3 deles escreve 1/N. Na sequência, ele sublinha o termo num-vertices na linha PR_Previous e entre colchetes. Eu sei qual é o número de vértices, que é o número que está na variável num-vertices. Então, a única coisa que eu preciso fazer é colocar em PR Previous, que é a minha variável PR Previous aqui, o valor de 1 dividido por num-vertices. Isso quer dizer o quê? Que eu estou inicializando todos os vértices com PageRank igual a 1 sobre N. Então, esse é o passo de inicialização. O docente desenha uma seta direcionada à linha float asterisco PR_Previous. Depois, circula o trecho 1.0/num-vertices na linha PR_Previous e entre colchetes. Novo slide com um código. Float D igual .85, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int num-inter igual 0, ponto e vírgula, num-inter menor que 100, ponto e vírgula, num-inter mais, fecha parêntese, abre chave. Em vermelho, //, passo interativo. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que, num-vertices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. PR, abre colchete, i, fecha colchete, igual 0, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int j igual 0, ponto e vírgula, j menor que, num-vertices, ponto e vírgula, j mais, fecha parêntese, abre chave. If, abre parêntese, edges, abre colchete, j, fecha colchete, abre colchete, i, fecha colchete, exclamação igual null_edge, fecha parêntese, abre chave. PR, abre colchete, i, fecha colchete, mais igual PR_Previous, abre colchete, j, fecha colchete, /output degree, abre colchete, j, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. Fecha chave. PR, abre colchete, i, fecha colchete, igual, abre parêntese, 1 menos d, fecha parêntese, /num-vertices mais d asterisco PR,
abre colchete, I, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. For, abre parêntese, int I igual 0, ponto e vírgula, I menor que, num vértices, ponto e vírgula, I mais, fecha parêntese, abre chave. PR underline previous, abre colchete, I, fecha colchete, igual PR, abre colchete, I, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. Feito isso, o que eu faço? Os passos iterativos. Só para sabermos, o damping factor, que seria o fator de amortecimento, foi inicializado com o valor 0,85, que é o valor mais recomendado pela literatura. O professor circula a linha float D igual 0,85. Na sequência, ele desenha uma seta voltada para a linha for, abre parêntese, int num iter. E o que eu fiz aqui? Eu criei um primeiro for. O que significa esse for? É o for que vai iterar pela quantidade de vezes que eu quero que itere. Então, nesse nosso caso aqui, eu vou dizer, olha, eu vou fazer 100 iterações no máximo. 100 iterações é um valor que dá e sobra para os grafos que a gente vai colocar aqui. Na verdade, grafos muito grandes pela literatura, a gente já percebe que 50 iterações costumam ser suficientes para grafos bem grandes. Então 100, na verdade, parece pouco, mas acreditem em mim, é um valor até exagerado. Então vou colocar 100 iterações, então vou repetir as 100 iterações. E percebam, eu não preciso nem se preocupar em memorizar esse num iter aqui, porque eu sequer uso esse num iter dentro do laço. Então aqui eu só coloquei para saber que a gente vai repetir 100 vezes. O docente circula o numeral 100 na linha for, abre parêntese, int num iter. Depois sublinha o termo num iter e desenha uma chave que engloba todas as linhas abaixo da linha passo interativo, quando cita o laço. E em cada uma dessas iterações, o que eu preciso fazer? Muito bem, no início dessas iterações, vamos assumir que o que importa é o valor que está em PR Previous. Por quê? Porque eu vou obter o valor que está em PR Previous para gerar o valor na variável, no vetor PR, são dois vetores. Então, no início do laço aqui, o que importa é o valor que está em PR Previous para me ajudar a colocar valores em PR, que seria o PageRank na iteração atual. Ele desenha um asterisco ao lado da linha passo interativo quando cita o início do laço. Na sequência, sublinha a primeira linha for, abre parêntese, int I igual 0 e circula a linha PR I entre colchetes igual 0. Então, para todos os vértices, o que eu faço? Para cada um deles, eu começo dizendo, olha, PRI é igual a 0, porque eu estou colocando PRI é igual a 0, porque eu vou começar ainda a somar todos os PageRanks, todos os valores recebidos de quem linka para essa página aqui. Tá? Então, eu vou inicializar o valor dele com 0 e depois eu somo com o valor que vem daqui, com o valor que vem daqui, com o valor que vem daqui. É essa a ideia desse for aqui, fazer essa soma. O docente desenha um círculo grande, que chama de página, e 3 círculos pequenos ao redor. De cada círculo pequeno parte uma seta que aponta para o círculo grande. Depois ele escreve o número 0 abaixo da página e os valores x, y e z ao lado das 3 setas. E desenha uma chave que engloba da linha for, abre parêntese, int j igual 0, até a linha fecha chave, acima de PR I entre colchetes. Então eu vou verificar, olha, para todos os vértices que tem no grafo, que podem, porventura, mandarem valor para essa página aqui. Então eu vou olhar para todos eles e vou verificar se eles possuem arestas para esse grafo aqui. O professor circula o trecho int j igual 0 quando diz para todos os vértices que tem no grafo. Ele desenha 2 setas direcionadas à página em referência aos vértices que podem mandar valor e indica a mesma página para esse grafo aqui. Na sequência, ele apaga todas as marcações.
Como eu faço essa verificação? Ora, a minha estrutura interna é uma matriz de adjacência. O que eu quero, na verdade, aqui são os predecessores de um determinado nó. Então, na matriz de adjacência, ela tem. Quando eu olho para as linhas da matriz de adjacência, eu estou olhando para quem esse vértice, por exemplo, aqui, esse jésimo vértice, está mandando as suas arestas. Ele é a origem de quais arestas? Então, se eu coloco aqui um valor diferente de null edge, significa que existe uma aresta de J para A. O docente desenha uma matriz, representada por um retângulo dividido em 4 colunas e 4 linhas. Ele desenha um vértice J à esquerda da segunda linha. Desenha um asterisco na primeira célula da mesma linha e escreve A acima da primeira coluna. Na sequência, indica com o cursor do mouse o vértice J em referência a. Isso aqui não está me dando os predecessores. Só que eu quero os predecessores. Isso aqui não está me dando os predecessores. Para ter os predecessores, eu olho a coluna. Por exemplo, eu quero os predecessores de B. Então, é para essa coluna aqui que eu devo olhar. Então, os predecessores de B vão ser todos os que têm o valor na matriz de adjacência diferentes de null edge nessa coluna aqui. Então, eu sei, por exemplo, que o A tem um link para B. Aqui não é o J, digamos o J mais 1 aqui, seria essa linha, também tem um link para B. O professor nomeia a terceira coluna como B e desenha asterisco na primeira e terceira células da coluna B. Ele circula os asteriscos da coluna B quando diz: os predecessores de B vão ser todos os que têm o valor na matriz de adjacência diferente de null edge. Depois, nomeia a primeira linha de A e marca a terceira linha com um traço em referência a seria essa linha aqui, nomeando-a de J mais 1. Então, eu olho para as colunas. E é por isso que nesse edges eu coloquei edges J, I, porque eu estou olhando para as colunas. Eu estou verificando, eu quero computar o PageRank do I. Então, eu tenho que olhar todos os JI da matriz de adjacência. Ou seja, estou variando o J, significa que eu estou olhando essa coluna aqui. O docente circula o trecho edges, J entre colchetes e entre colchetes, na linha if do código, quando diz que está olhando para as colunas. Circula a linha PR e entre colchetes igual 0 para computar o PageRank do I e indica os termos J e I no trecho edges circulado, em referência a tem que olhar para todos os J e I da matriz de adjacência. Por fim, ele desenha uma linha vertical sobre a coluna B da matriz, quando diz que está olhando essa coluna aqui. Então, todos os que têm null edge, todos os que têm um valor diferente de null edge, eu faço a seguinte soma. Eu pego o valor que está no PR previous, ou seja, o valor do jésimo vértice na iteração anterior, dividido pelo grau de saída do jésimo vértice. Ou seja, isso é basicamente aquela fórmula que eu ensinei na aula passada. Na linha PR e entre colchetes, mais, o professor desenha um retângulo ao redor do trecho PR_previous, J entre colchetes, quando cita o valor do jésimo vértice na interação anterior e destaca com outro retângulo o trecho output degree, J entre colchetes, para o grau de saída do jésimo vértice. Na sequência, ele abre uma chave que engloba da linha for, abre parêntese, int j igual 0, até a linha fecha chave, acima de PR e entre colchetes. E feito todos esses somatórios, eu tenho a primeira parte, que é o algoritmo simplificado de PageRank. A parte final seria colocar 1 menos d dividido por num vertices, que seria a chance de alguém chegar naquela página ao acaso, sem clicar em nenhum link, mais d vezes o PageRank de I. E isso vai atualizar o PageRank de I. O docente faz um retângulo ao redor do trecho, abre parêntese, 1 menos d, fecha parêntese, barra num vertices, em referência à chance de alguém chegar naquela página ao acaso. E circula os trechos D*, PR e entre colchetes e
PR e entre colchetes. Na sequência, sublinha o trecho PR e entre colchetes quando cita a variável nas duas vezes em que o trecho aparece na linha explicada. Perceba que eu estou atualizando o PageRank.D, a mesma variável aqui e aqui. Primeiramente, eu fiz a primeira conta, que seria o algoritmo simplificado, e depois eu fiz essa contabilização levando em conta que o usuário ele pode se cansar, parar de clicar nos links e escolher uma página completamente ao acaso. E feito isso, eu já tenho o valor desse PageRank nessa iteração. Então, eu uso esse PageRank dessa iteração para atualizar o PR Previous. Por que eu atualizo o PR Previous? Porque eu já estou me preparando para a próxima iteração, onde esse valor será utilizado para criar na próxima iteração o valor do PR da iteração seguinte. O professor circula o trecho PR e entre colchetes quando diz que já tem o valor do PageRank. Ele desenha uma seta voltada para a linha PR_Previous e entre colchetes e sublinha o mesmo trecho em referência a o PR Previous será atualizado. Também circula PR_Previous e entre colchetes para esse valor será atualizado para criar na próxima interação o valor PR da interação seguinte. Então é essa a ideia do algoritmo. Eu basicamente estou implementando aquela fórmula que eu apresentei para vocês na aula passada, pura e simplesmente de uma maneira direta. A maneira que eu expliquei é a maneira que eu estou apresentando. Novo slide com um código. For, abre parêntese, int, i igual 0, ponto e vírgula, i menor que, num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. PageRanks, abre colchete, i, fecha colchete, igual PR, abre colchete, i, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. Delete, abre e fecha colchetes, PR_Previous, ponto e vírgula. Delete, abre e fecha colchetes, PR, ponto e vírgula. Delete, abre e fecha colchetes, Output Degree, ponto e vírgula. Por fim, nós temos que fazer o seguinte: retornar os valores para quem chamou a função e desalocar a memória que nós alocamos dinamicamente. O que nós vamos fazer primeiramente? Ora, PageRanks é a variável que veio por parâmetro. É um ponteiro para um vetor na memória. Então, eu vou lá na memória, tá? Eu vou lá na memória e pego os valores que estão no PR, que é a minha variável local. Então, para cada um desses valores, eu vou e coloco na região da memória. Na região de memória alocada por quem chamou essa função. E após essa função, a pessoa que invocou a função vai ter os valores na região de memória que ela mesma criou. Tá? O docente circula o termo PageRanks. Desenha um ponteiro para a direita em direção a uma memória representada por um retângulo horizontal dividido em 5 partes. Circula o termo PR na linha PageRanks quando diz que pega os valores que estão na variável local PR e desenha 5 setas direcionadas a cada uma das partes da memória. Por fim, ele desenha uma chave que engloba da linha for até fecha chave. Então, isso daqui serve para a gente ter um retorno dessa função para quem invocou a função e, ao final, eu desaloco a região de memória que eu aloquei. Então, eu aloquei um vetor PR Previous, então eu desaloco ele bem aqui utilizando o delete. O professor destaca com um retângulo a linha delete, abre e fecha colchetes, PR_Previous e circula o termo delete. Na sequência, circula as linhas delete, abre e fecha colchetes, PR e delete, abre e fecha colchetes, Output Degree. Eu aloquei um vetor PR, então desaloco aqui, e eu aloquei um vetor Output Degree, e eu desaloco esse vetor aqui, só para não ter vazamento de memória após a chamada dessa função. E é basicamente isso que eu precisava falar para vocês sobre a implementação desse PageRanks, desse algoritmo que computa a métrica PageRank para todos os vértices. Lembrando, é claro, que todos os métodos que eu apresento aqui
eles estão implementados no material de apoio. Então, no material de apoio está aqui o graph.cpp. O docente abre uma página em branco e digita código cifrão LS. Surgem os arquivos a.out, graph.cpp, graph.h, graph_pagerank.cpp, graph_pagerank.cpp2, node_type.cpp, node_type.h, kiwi.h, kiwi_encadeado.cpp, vertex.h. Abaixo ele digita código cifrão rm*til, código cifrão ls. E surgem os arquivos a.out, graph.cpp, graph.h, graph_pagerank.cpp, node_type.cpp, node_type.h, kiwi.h, kiwi_encadeado.cpp, vertex.h. E dentro desse graph.cpp, o último método aqui embaixo é esse método que eu acabei de apresentar para vocês, é o método getPageRanks. O professor digita códigos cifrão Emacs graph.cpp. Surgem os códigos apresentados na aula. Ele passa por todos os códigos até chegar em um específico. Void graph, getPageRanks, abre parêntese, float asterisco pageranks, fecha parêntese, abre chave. Em vermelho, //, computando graus de saída. Int asterisco output degree igual new int, abre colchete, num vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que, num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. Output degree, abre colchete, i, fecha colchete, igual 0, ponto e vírgula. E eu também criei um arquivo chamado graphPageRank, que é a classe main que vai fazer a chamada do PageRank. O docente escreve códigos cifrão ls. Surgem os arquivos a.out, graph.cpp, graph.h, graph_pagerank.cpp, node_type.cpp, node_type.h, kiwi.h, kiwi_encadeado.cpp, vertex.h. Abaixo ele escreve código cifrão Emacs graph_pagerank.cpp. Surgem códigos apresentados na aula. O docente mostra o código. Float asterisco pageranks igual new float, abre colchete, 4, fecha colchete, ponto e vírgula. Graph.getPageRanks, abre parêntese, pageranks, fecha parêntese, ponto e vírgula. Justamente para você poder compilar, por exemplo, g++ asterisco.cpp, e após dar o g++ asterisco.cpp, basta você executar, e depois de executar estará aqui o PageRank de cada um dos vértices. O professor digita códigos cifrão ls. Surgem os arquivos a.out, graph.cpp, graph.h, graph_pagerank.cpp, node_type.cpp, node_type.h, kiwi.h, kiwi_encadeado.cpp, vertex.h. Abaixo ele escreve códigos cifrão g++ asterisco.cpp, códigos cifrão ls. Surgem os arquivos a.out, graph.cpp, graph.h, graph_pagerank.cpp, node_type.cpp, node_type.h, kiwi.h, kiwi_encadeado.cpp, vertex.h.
O professor digita código cifrão./a.alt e surgem os dados 0.1, 38608,0.30664, saindo. Por fim, o professor circula a linha com a sequência numérica quando diz: e aqui estará o PageRank de cada um dos vértices. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se não tiverem compreendido muito bem, recomendo assistir o vídeo ainda algumas outras vezes e o vídeo da aula passada para entender aqui os conceitos de PageRank. Uma aplicação interessante do que a gente vem aprendendo de grafos. E por fim, essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado aqui da disciplina, do material que eu preparei para vocês e que tenham entendido aqui com esse material um pouco mais de estrutura de dados, que é uma disciplina muito importante para a formação de qualquer profissional que vai trabalhar com informática, com computação. Um forte abraço, pessoal, e até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br